Coronel Cardoso, meus amigos, né? Aqui presente da PM, do Bombeiro, né? Nossos amigos civis. É um prazer mais uma vez estar nessa casa, porque aqui é a nossa casa também, né, Cardoso? Já tomei posse aqui nessa casa, então a gente fica feliz ainda mais, né, com os comandantes trocando a experiência, o comandante atual Santa Catarina, do Espírito Santo, o secretário de Segurança Pública. Então isso aí engrandece o evento, que dá pra gente justamente trocar essa experiência no amadurecimento das nossas corporações. Eu queria chamar o Coronel Marlon para ele fazer uma fala inicial. Coronel Marlon, para poder fazer uma fala inicial, para depois nós começarmos a lei orgânica. Bom, boa tarde. Rapidinho, só para fazer uma introdução, tanto na lei orgânica como na nossa proteção social. Na verdade, esses dois projetos, né, Miller, nós conversávamos agora, que a gente conseguiu aprová-los, eles, eu afirmo com certeza, ele é um projeto que ele foi feito por uma geração dentro da Polícia Militar e Bombeiro. Né, Pelosato? A gente já conversou com o seu comandante Pelosato. A proteção social, que o Coronel Martins vai fazer depois uma palestra para vocês, que o Roger não pôde vir, ela, com certeza, ela está dando a estabilidade que todos os militares precisavam. Muitos ainda não se deram conta, né, Miller? Não se deram conta do que foi esse projeto. Se nós não tivéssemos esse projeto aprovado, mudamos a Constituição, foi 2 anos praticamente trabalhando nisso, né, Miller? 2 anos negociando. Se nós não tivéssemos mudado a Constituição e depois entrado nesse projeto de lei das Forças Armadas, nós hoje estaríamos nas mãos da voracidade dos governos estaduais. Nós estaríamos, como se diz, praticamente na vala comum, como, aliás, todos os agentes públicos brasileiros estão hoje. Todos. Judiciário, Ministério Público, todos, exceto uma categoria de agente público, os militares estaduais das Forças Armadas. Depois o Miller pode contar, o Martins, a história disso, né, Martins? Então, assim, é de suma importância. Muito embora muitos pregam que só tiveram prejuízo, é só conversar com um policial civil, com um desembargador, que hoje está no teto da Previdência, né, Miller? É só conversar com quem não está e perguntar qual o regime ele escolhe, se ele queria o nosso ou não. Evidentemente que eles querem trocar. Se querem trocar é porque o nosso garantia. Não sei por quantos anos, mas foi uma garantia, tá? E nós tivemos um defensor que hoje não está mais entre nós, que foi o senador Major Olímpio, né? Batemos de frente, o Olímpio foi que nos conduziu nessa caminhada. Então, aqueles que acham que não ganhamos nada, nós ganhamos tudo. Nós e as pensões militares, tá? É uma garantia. Eu não tenho dúvidas que não vai 30 anos, teremos outra reforma. Porque propostas foi nos feita para nós aceitar uma reforma diferente, nós não aceitamos, porque é um pacto de gerações. Então, eu só digo isso para valorizar essa conquista, né, que todos tiveram, e a gente teve à frente, junto com o CNCG, Liga Bom, essa coisa toda, tivemos à frente disso. Mas nós, politicamente, por ter um envolvimento maior e uma liberdade maior no Congresso, né, o Miller, que nos capitania lá, a gente praticamente mudou-se para Brasília nessa época. O segundo, a lei orgânica. A lei orgânica, o relator no Senado, que foi o senador Contarato, lá do Espírito Santo, ele disse uma coisa que é verdade. Ela é uma refundação das polícias militares e bombeiros militares. E eu perguntaria aqui, quem já leu a lei orgânica nova? Quem leu? E ela está em vigor desde dezembro, e ela está em vigor. Tem coisas que já alterou. No Maranhão deu um maior problema aí agora, né? Como ele pode explicar, do tal do CSP que não existe mais. Que promovia o coronel sem CSP, quem tinha o CSP foi para a justiça e pum, pararam tudo lá. Né? Nós conversamos sobre isso aí. E outras coisas mais. E a lei orgânica também foi a duras penas. Passamos dois governos ao final, foi 21 anos para aprovação. Passamos várias madrugadas, né? Eu, o Miller e mais alguns, dizendo assim, o que nós fizemos, a Polícia Militar faz e o Bombeiro faz, que não tem, lembra disso, Miller? O que não tem na lei orgânica? O que nós temos que colocar lá dentro? Vamos colocar, colocamos um monte de, como se diz, gordura,
só para fazer uma introdução, gorduras que nós sabíamos que aquele era um negociável. Fomos criticados, né, Miller? Muito criticados, que não entendem como é que funciona o processo legislativo. Para a gente ir tirando as gorduras, com o tempo foi o que ocorreu até nos vetos que foram negociados. Então, eu só estou contando essa historinha para a gente valorizar. As leis orgânicas, como o Coronel Miller vai lhes falar com muita propriedade, foi quem trabalhou na relatoria no final e foi negociado ponto a ponto junto com o relator na Câmara, o capitão Augusto, e no Senado, o senador Contarato, que foi escolhido a dedo porque era alguém do governo que assumiu e nós precisávamos alguém de esquerda para poder fazer a coisa acontecer. Fomos criticados, mas a estratégia funcionou. A lei orgânica, ela dá uma sobrevida para as nossas instituições para mais 30 anos, né? Com poder, com competências, atribuições, com garantias, com deveres, é verdade. E dá uma coisa que nós hoje temos. As polícias militares e bombeiros estavam totalmente desfiguradas no Brasil. Hoje ela tem uma governança única, que todos vão ter que se enquadrar. E já está em vigor. Então, assim, eu pediria, em primeiro lugar, leiam uma lei orgânica. Leiam com atenção, bombeiro e PM. As atribuições que tem ali, dentro da ordem pública, o Coronel Pelosato falou, eu diria assim, é muito mais fácil dizer o que a Polícia Militar não faz do que ela faz. Porque ela faz tudo. Tem competência para fazer tudo. Inclusive atuando na Polícia Administrativa, que é o pré-quebra da ordem, né? Que é a essência disso. Nós procuramos colocar isso ali. Além de outras coisas que Polícia Judiciária Militar que não tinha lugar nenhum bem definido, né? Conversamos. Além da estrutura de ensino, está tudo ali, né? Então, assim, leiam, coloquem em prática. Tem coisa que já está funcionando. Ela é a norma geral. Eu estava até olhando a lei de licitação que mudou a partir do 1º de janeiro, né? Lei de licitação é uma norma geral, federal, que está no mesmo 22, 21 da Constituição Federal, é constitucional. E ela já está em vigor, não precisa lei estadual. Mas o meu estatuto diz que a coisa está errado, já está derrogado. Vai explicar isso aí. Está derrogado. Senão vai dar demanda judicial. Tanto para garantias como para deveres também, governanças e outras coisas mais. Então, essa introdução que eu queria fazer, né? E pedir para quem é aluno, principalmente, mudem. 667 é do passado, embora não foi todo revogado, por questão estratégica. Depois o Miller vai explicar com mais atenção isso. Então, leia a lei orgânica, principalmente quem é aluno, leia. É a nossa... Eu sou católico também, né? Sou católico, sou cristão. É a nossa Bíblia. A nossa Bíblia. Nós não reclamávamos que não tinha uma Bíblia escrita, era uma Bíblia de 69, agora é a nossa Bíblia, dentro da Constituição de 88. Leiam, pratiquem ela, que eu tenho certeza que a sobrevida da instituição Polícia Militar e Bombeiro, ela será garantida pelo menos por mais uma geração, que é o que nos importa. Se nós somos fortes, com certeza nós teremos boas remunerações, bom reconhecimento. E quem ganha com tudo isso é a sociedade, que é o nosso mistério, nosso desiderato é fazer com que a sociedade esteja funcionando. Obrigado, é isso. Parabéns, Mauro. Feitas as palavras iniciais do nosso presidente, pessoal, eu queria só colocar para vocês, e é bom nós termos comandantes, representantes dos comandantes aqui. Eu vim para Brasília em 95, dezembro de 95, escondido do Mário Covas, porque ele queria a extinção das PM e bombeiros. E o meu comandante, eu tive que vir escondido para trabalhar em Brasília. E vim para trabalhar, pessoal, especificamente com o anteprojeto da nossa lei orgânica, com o anteprojeto do SUSP, tá? E para trabalhar nas emendas constitucionais, 18, 19 e 20. A minha missão foi essa. Eu era o chefe da consultoria jurídica da PM de São Paulo, e o comandante falou: Miller, tem que ter alguém que tenha domínio legislativo e domínio jurídico. Só sobrou você. Vai para Brasília para cuidar disso para nós. Não tinha WhatsApp naquela época e você tinha que tomar as decisões na hora. E o Mário Covas querendo acabar com a gente. Então, se não se arrependeu, ele desceu, não subiu, né, o Mário Covas, né? Então, e aí foi, pessoal. Então, eu estou desde 95 trabalhando com o anteprojeto da nossa lei de organização.
que agora virou lei. Então, às vezes, as pessoas pensam que no Congresso a coisa passa fácil. Nós estamos aí, ou seja, com esses mais de 30 anos lutando para aprovar a lei. Essa que foi a luta nossa. A lei do SUSP, outra também. E nós tivemos a oportunidade, por isso que é importante ter representantes, que nós tivemos na lobby um capitão nosso relator, e a relatoria ficou na mão de quem? Nossa, comandantes e entidades. A lei do SUSP, o relator foi um coronel nosso, Coronel Fraga. E quem fez o relatório? Nós fizemos o relatório. Quem conhece processo legislativo, se você não tem um parlamentar amigo para fazer o relatório, é difícil. Tem que ficar pedindo emenda, tem que tal. E essas leis importantíssimas para nós ficaram na mão dos nossos PMs. E fomos nós, PMs e bombeiros, que fizemos o texto. Dentro do possível. Agora é duro, pessoal. Depois que faz a lei, aparece engenheiro de obra pronta. Aí é uma tristeza. Olha esse inciso, essa linha, olha isso aqui. Falou, cara, para, de onde que você estava esses 40 anos? Com toda essa tua sumidade aí. Então, pessoal, é difícil isso. Então, essas duas leis que são arcabouços. A emenda 18 de 98, idem, nosso regime jurídico dos militares. A emenda 19, reforma administrativa. Todas elas acabavam e mexiam profundamente com a PM Bombeiro. Todas elas. E a emenda constitucional 20, 41, 43 e 103. Todas as reformas da Previdência. Fora isso, pessoal, as pessoas não têm noção. Toda a legislatura apresenta mais de 10 mil projetos. 10 mil projetos. Que nós temos que segurar, que nós temos que derrotar. E as pessoas, muitas vezes, que estão aqui fora, não têm essa visão. Então, aqueles que hoje são comandantes e aqueles que serão no futuro, tem que ter essa consciência. Uma assessoria institucional é a sobrevivência da instituição, atuando no Parlamento Federal, Estadual e Municipal. Então, aqueles comandantes que investem nisso, e tem, porque o Exército Marinha Aeronáutica faz isso com excelência. Eles têm departamento só para isso, tá? Então, foi assim que eu fui para Brasília. E às vezes alguns colegas falam, né, para deixar bem claro, e fui sem diária, hein? Sem diária. Porque o Mário Covas não podia, não tinha diária. Já tinha mais essa, tá? E São Paulo sempre ganhou bem, não ganhou bem? O estado mais poderoso do país, o meu filho, que quando foi a major aqui, eu, coronel, com posto imediato, o bicho ganhando mais do que eu. Aí eu passei alguns boletos para ele, né? Alguns boletos para ele. Então, pessoal, observe aqui, ó. Qual era o nosso objetivo ao trabalhar no sistema? Nós precisávamos de uma base, do alicerce da casa, que é a lei do SUSP. Só conseguimos aprovar em 2018. Uma casa sem o alicerce não tem como. A lei do SUSP, que muita gente nossa também não olha e não estuda, pessoal. A relatoria foi nossa. Então, ela é a base de tudo. E depois vem as colunas, que são as leis orgânicas. Com a lei orgânica da PM do Bombeiro e da Polícia Civil, acabaram-se as brigas, e tem que acabar. Não tem que ter mais disputas na ponta da linha entre as instituições, porque ela foi fruto de um acordo, como o Marlon falou, Polícia Civil e Polícia Militar e Bombeiro. Agentes e delegados, praças e oficiais. E aqui eu cito a figura, né, do Leonel Lucas, da NERB, sargento Leonel Lucas, que sempre aliado conosco há mais de 30 anos, buscando que a melhoria da instituição no todo. Aí entrou CNCG, PM Bombeiro, a FENEM, AME Brasil. Então houve uma aliança para nós chegarmos nisso aqui. Agora o que está faltando? A lobby da PF, a lobby da PRF, a lobby da Polícia Penal, a Guarda Municipal já tem, e dos agentes de trânsito. Aí nós vamos fechar o sistema, para daí colocar esse sistema para ser regulamentado e operacionalizado. Então o nosso papel e as gerações que aqui estão, nós temos que ir em busca o quê? Aplicação, como o Marlon falou, é imediata, a lei já tem. Ou seja, não teve o vacácio legis. Tem vacácio legis. Entrou em vigor no dia da publicação, em dezembro, acabou. Quem não está cumprindo pode ser responsabilizado, tá? Então vejam, aprovamos também, tem gente que não olha, aprovamos um novo Código Penal Militar, que para PM Bombeiro nós não estávamos inscritos no Código Penal Militar, agora nós estamos. Então, PM Bombeiro, nós temos um novo Código Penal Militar, moderno, atualizado.
estamos para aprovar um novo Código de Processo Penal Militar, aonde a PM e o bombeiro vão estar escritos com letras garrafais. Sabe quem foi o relator desse aqui? Que nós fizemos a relatoria? Deputado Coronel Tadeu, da PM de São Paulo. Sabe quem foi o relator desse aqui? General Peternelli, lá de São Paulo. Então veja a importância da gente ter o quê? Os amigos civis e os integrantes representados. Porque nós pegamos a relatoria estando na nossa mão, a gente não pede, a gente escreve. Os outros é que vão pedir para nós. Então, feito isso, pessoal, eu queria aqui, né, o Marlon, está aqui, o Olímpio, ele citou o Olímpio. Nós podemos avançar muito com o Olímpio, meu colega de turma. O Olímpio veio como deputado federal, fizemos um trabalho lá, saiu senador, e o trabalho dele na nossa previdência, né, proteção social, foi fundamental. Quer seja negociando diretamente com Paulo Guedes, que era a peça-chave, Paulo Guedes, Rogério Marinho, secretário da Previdência, Bruno Bianco, advogado da União, foi o Olímpio que fez a ponte para que nós escrevêssemos a emenda 103. E tem gente que não tem noção disso. Nós que escrevemos a emenda 103. E fomos nós que escrevemos a lei 13.954. Dentro do que é possível, e o Marlon bem disse, né, pessoal? Vou falar uma coisa para vocês. Os nossos filhos, parentes civis, não tem mais aposentadoria, não tem mais. O Marlon disse, o juiz e promotor aposenta hoje com quanto, sabe? São capazes, um juiz e promotor que não foi antes da emenda, quanto que ele aposenta hoje um juiz e promotor? Que é a carreira top do país. Sabe quanto que ele aposenta? Não chega a 7.600. Não chega, porque ele vai aposentar com 60% da média da contribuição. O teto do INSS é 7.600, se ele contribui para 7.600, é só multiplicar por 6 e vai dar aí 3.600, 3.000 e pouco. É quanto aposenta o juiz do promotor. Porque é 60% da média. E quanto que aposenta a viúva? Quanto que a viúva ganha se ele morrer? 50% do que ele recebe. Então o juiz que hoje ganha 40 mil reais, se ele morrer, se ele aposentar, aposenta com 4 mil, vai. E a viúva com 2 mil, se ele morrer. A Previdência hoje ficou assim. E foi disso que nós nos livramos. E tem gente que não enxerga isso. Tá? Então está aqui o Olímpio, foi um dos principais articuladores. E o Olímpio, nós sempre usamos o gabinete dele, na Câmara e no Senado. Ele chegava do plenário para entrar, e nós estávamos tudo lá com o gabinete dele. Nós estávamos tudo lá. O Olímpio chegava assim e falava assim, eu que não vou entrar aqui, porque vocês estão cuidando da pensão da minha viúva. Infelizmente, o que é isso? Aconteceu. A gente até brincava, Olímpio não tem pressa. E, de fato, nós garantimos a pensão da viúva dele, que ficou com 100% da remuneração dele, de major, entendeu? Então, efetivamente, foi isso. E eu coloco sempre o Marlon, pessoal. E a gente tem que prestar homenagem, não em morte, que nem o Olímpio, tem que prestar também. Mas o Coronel Marlon, por tudo que ele já fez. Porque eu que estou no Congresso antes do Marlon, nós batíamos cabeça no Congresso por não termos uma entidade nacional que, atuando de forma homogênea, não tinha. Chegava um pedir uma coisa, outro pedia outra coisa, e o Marlon, junto com o Altair, lá no Rio Grande do Sul, ele foi fazer lá o CSP, e lá ele criou a FENEM. Ele e o Altair. Quer dizer, são pessoas que têm visão, idealistas, e do nada criou o quê? Criou a FENEM, e pela FENEM nós podemos fortalecer as entidades estaduais. Fortalecendo as entidades estaduais, nós fizemos uma rede, e essa rede é acionada para a defesa da PM e do bombeiro. Então a FENEM é irmã do CNCG, porque o comandante ele está hoje, mas o governador, já vi comandante de Goiás ser exonerado por telefone. Eu já vi a caminho, voltando para cá. Eu já vi. Então o comandante é fundamental, sem ele você não consegue operacionalizar. Chega para o parlamentar e fala, e o que o comandante pensa? Qual é a posição do comandante? Então a entidade tem que estar alinhada com o comandante, mas o comandante ele tem um cargo que temporário, que hoje é nomeado, amanhã não está mais. Então a FENEM ocupou esse espaço para dar estabilidade o quê? Para os comandantes da PM do Bombeiro. É nesse sentido. E às vezes algumas pessoas distorcem isso, para a gente poder ter noção. Então eu presto homenagem ao Marlon, né, em vida, porque se não fosse ele, nós não tínhamos essa unidade e esse trabalho, porque não basta a pessoa querer, a pessoa tem que saber montar time. E o Marlon, por Santa Catarina, sempre montou um time que viabilizou nós termos o que nós temos hoje.
Então, é aquela, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, e dai honra a quem tem honra. E nesse ponto nós temos que reconhecer, por isso que eu agradeço, as palmas para o nosso amigo e irmão Coronel Marlon, porque ele é o baluarte para nós chegarmos até aqui. Então, pessoal, eu vou deixar disponível essa apresentação, está disponível, tá? Ela está longa, mas eu vou fazer só pontual. Fica para os senhores poderem estudarem ela, aprofundarem, melhorarem, lerem e complementarem, tá? Eu vou tentar ser pontual naquilo que for mais importante, para que a gente possa entender que essa norma, por exemplo, essa norma tem efeito no show, a chacal, depende do estado, né? Ela tem efeito nos cadetes. Essa norma tem efeito. Tem efeito hoje. Por exemplo, o cadete em São Paulo é chamado de quê? Aluno oficial. Está errado. É cadete. A norma falou que é cadete. Aqui está cadete. O Shoa tem que ser chamado de quê? Aluno oficial. Aluno oficial. Tem que estar nele, aluno oficial. E ele, como aluno oficial, ele é superior a subtenente. É superior a subtenente. Onde é que estava escrito isso antes? Lugar nenhum, está escrito agora. Qual é a posição de um aluno sargento na hierarquia? Aluno sargento, qual é a posição? Era subordinado a cabo. E a lei? É superior a cabo. Aluno sargento. Então, essas coisas, só para você ter noção, tudo isso está na LOB e nós temos que ver. Então, meus amigos, isso aqui os senhores já sabem que ela fez a lei nacional obrigatória para todas as PM e bombeiro, já em vigor. Eu não preciso reproduzi-la no Estado, porque é uma norma de eficácia nacional. Não preciso reproduzi-la. Eu quero reproduzir na lei do Estado. Reproduz, mas já tem que cumprir hoje. Tá ok? Então o assunto, o senhor já domina, as alterações, 36 anos para chegar nela. Isso que o Marlon falou, pessoal. Por que nós deixamos o 667 em vigor? Nós usamos o 667 quando aqueles que são contra a PM e bombeiro quiseram boicotar a nossa lei lá no Senado. E o senador Contrato ajudou a gente nisso. Qual foi o discurso? Tá bom, vocês não querem a PM democrática? Vai ficar a PM, que eu não entendo assim, mas lá nós falamos isso. Vai ficar a PM bombeiro com a lei da ditadura. Tá bom para vocês assim? Aí não, uma lei moderna, então tá bom. E nós deixamos na 667 só aquilo que lhes interessava, porque nós sabíamos que se colocasse o que está nela aqui, nessa lei nova, não ia passar. Exemplo, proteção social. A proteção social nós não repetimos na lei nova. Deixa quieto aqui porque não passa mais isso. E os governadores virão, vão nos arrebentar. Aí nós, artigo 24 em diante não mexemos, vale a 667. E o comandante, comandar a PM, o bombeiro direto com o governador, deixamos aqui na 667. Os conceitos que nos interessam, está aqui na 667. Para deixar vivo o R200 com os conceitos. A polícia ostensiva ser exclusiva da PM. Deixamos aqui na 667. Porque não passou para a PM nem o privativo. Não passou, mas ficou exclusivo. E o Constituinte Derivado resolveu deixar sem vigor. Essa aqui tem o mesmo valor da lei nova. Então tudo isso foi feito de forma estratégica para a gente não ficar perdendo. Então, vejam que aqui tem, no artigo 3º continua, exercer com exclusividade ressalvada da administração da Força Armada o policiamento ostensivo. Onde é que está com o policiamento ostensivo? É exclusivo da PM. Está aqui. Está em vigor? Sim, não foi revogado. É igualzinho. Então tudo isso foi colocado de forma estratégica, tá? A PM atua de forma preventiva e repressiva, sim, onde é que está? Está aqui. Ficou reproduzido aqui, A PM atua preventiva aí. Passa aí aquela discussão que a PM só atua de forma preventiva. E na repressão te dá o direito de você prosseguir na busca do infrator da lei, mesmo depois do fato consumado. Tá ok? Então, as PM e bombeiros serão regidos por código de ética. Continua em vigor. O Supremo julgou que é inconstitucional no código de ética só o quê? A questão de proibir a pena privativa de liberdade. Mas se Goiás colocar na lei que não tem pena privativa de liberdade, ok. Ou Minas Gerais não tem. Então, ok. Mas ficou o código de ética aqui, com os princípios dele.
a dignidade. Então, só isso aqui que caiu por ADI do Supremo. Só o inciso 7, o resto está tudo valendo. Mantivemos para que nós saiamos daquele conceito antigo de RD, copiando o RD do Exército, entendeu? Que é feito para recruta conscrito, não para profissionais de polícia e bombeiro, né? Já chega, né? Já estão, virando, então, fazer uma coisa moderna e madura. A justiça militar, eu tentei colocar na lei nova. A esquerda, cortou. O que eu fiz? Deixei aqui. Deixamos a justiça militar aqui na 667. Está aqui, justiça militar estadual. Então foi feito nesse sentido para vocês verem das vedações, direitos e deveres, né? E na atividade de pensão, não mexemos porque o quê? Ficou tudo isso aqui. Ficou tudo na 667. E usei como parâmetro o quê? Que as Forças Armadas têm uma lei só para cuidar da parte de pensão. A deles também é a parte. Então até isso ficou simétrico das Forças Armadas, tá? Então o artigo 24A a 24J. Se fosse reescrever isso na lei nova, passava. Né? O delegado tentaram colocar, vetaram. Tá ok? Então, pessoal, o decreto 8877 continua em vigor? Continua. Regulamentando a 667 naquilo que nos interessa. Aí nisso vem o quê? Todos os quê? Os conceitos, que é, como falou o comandante, o que é manutenção da ordem pública? A minha ideia inicial foi colocar isso nessa nova lei, mas o PT não deixou. Então a ideia era colocar o conceito, como o comandante bem explanou aqui, de preservação da ordem pública, que é muito mais amplo do que manutenção da ordem pública. Quem preserva, institui, mantém e restabelece. Então a ideia era colocar, mas não deu, vamos trabalhar na regulamentação desta lei, mas está aqui, o que é, como o comandante abordou, o que é a manutenção, o que é a ordem pública, o que é a perturbação, o que é policiamento ostensivo, entendeu? Quais são os tipos, está tudo em vigor, que nos interessa isso, porque nós não teríamos condições de ficar, porque guarda municipal veio brigar com a gente isso, a gente de trânsito, a PRF veio brigar na polícia ostensiva. Então ficou aqui separado, tá ok? E aqui, que foi importante que nós deixamos. Tem comandante que infelizmente não despacha direto com o governador. Então nós deixamos aqui, os comandantes da PM Bombeiro são responsáveis em nível de administração direta perante os governadores. É perante o secretário? É perante o governador. O comandante é direto com o governador. Onde é que está isso? Aqui. E ficou na nossa lei nova também, ok? Então, a vinculação das polícias e daí por diante, a secretaria que tiverem, e são autoridades competentes. Quem são? Os comandantes. Quem são as autoridades competentes da Polícia Militar e do Bombeiro? Os comandantes. E por delegação, os demais comandantes de frações, unidades, daí por diante. Tá ok? Então, pessoal, aqui alguns perguntaram, e aí como é que fica quem está cedido na assessoria da Assembleia, na assessoria do Ministério Público? Não tem problema nenhum, está aqui, 20, 21 até 22, 24 do R200. Está no R200. Então, as assessorias continuam em vigor, tá? Então, somente isso. Agora vamos lembrar um detalhe, pessoal, que eu fiz reunião já com alguns comandantes e a pergunta foi essa: afinal de contas, a lei nova revoga, o que ela faz com a lei do Estado que conflita com a lei nova? Com a 14751, o que acontece? Uma lei em Goiás que bate de frente. Quer ver um exemplo? Alagoas tem promoção por escolha do governador. Dá um negócio desse, pessoal? É de lascar. O governador escolhe quem ele quer. Não é de brincadeira, eu peço baixa. Está na escolha. A lei permite promoção por escolha? Não. Portanto, a promoção desse ano aqui não pode ser por escolha. Então, aquilo que está... Mas peraí, na lei de Alagoas está escrito escolha. O que eu faço com a lei de Alagoas? Essa lei não está revogada. Porque uma norma só pode ser revogada por outra norma editada pelo mesmo poder. Mas ela está com a eficácia suspensa. Existe, mas não tem valor. Não pode ser aplicada. Ok? Então...
Qual é o parâmetro para isso? Artigo 24, parágrafo 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia de lei estadual no que lhe for contrário. Está aplicando que nem lá no Maranhão. Está aplicando mandado de segurança. Mandado de segurança, acabou. Está aplicando uma norma que está com eficácia suspensa. Ilegalidade, não é inconstitucionalidade, é ilegalidade. Ok? Então, os critérios de promoção, nós já colocamos bem claro, já teve ADI sobre isso. Então, só para vocês verem, ó, artigo 14, promoção. Olha por antiguidade, critérios objetivos na lei. Pessoal, com toda sinceridade, essa é uma luta que eu peço para as novas gerações. Nós temos que valorizar a meritocracia, a carreira. Não dá para a gente buscar promoção o tempo todo por corrida política. Não dá. Sabe, nós temos que valorizar a instituição e meritocracia. E por isso que nós colocamos na lei o quê? Critérios objetivos na lei. Não são critérios subjetivos. E não vale vir com aquela não, né? Se ganhar 10 medalhas compradas na feira dos importados, dá 50 pontos, né? Não vem com essa não, viu? Sabe, então, coisas desse naipe, tá? A ideia é que a gente consiga exterminar esse tipo de coisa, para valorizar e o indivíduo ter o que? A honra da carreira e conseguir pela meritocracia, tá? Então veja, pessoal, bravura pode ter, post-morte pode ter, ressarcimento de pretarição, a pedido ou compulsória para inatividade. Aqui que entra o posto imediato. Aqui que entra o posto imediato. Essa lei permite o posto imediato. Completado o tempo, eu faço o pedido da promoção à autoridade competente, porque eu já completei meus 35 anos, ou quem fez a transição. Faz como faz São Paulo, como faz Santa Catarina, como faz Minas Gerais. Promove inativa, que é para nego dizer que está sendo promovido na reserva. Promove inativa e passa para inatividade. Primeiro promove, depois publica aí a reserva. Então já voltou o posto imediato aqui. É só fazer isso a lei aqui em Goiás. Tá ok? Então tá aqui. Isso foi colocado de propósito, tá? Que eu só ponho assim, promoção ao posto imediato na reserva. O que vai acontecer? Não passa. Não passa. Tá? Então, pessoal, breves anotações para a gente poder verificar. Ó. Eu coloquei em azul, depois está disponível o PowerPoint, aquilo que é para PM e bombeiro. Então, se lá em cima está em azul, vale para PM e bombeiro. São instituições, não são órgãos, tem que saber a diferença disso. Somos militares, não somos considerados. As Forças Armadas são considerados e nós somos militares. Portanto, com todo respeito ao nosso irmão, eles são genéricos, nós somos de marca. Inclusive, agora se chama militar, militar bombeiro. Sim. Não policial militar. Sim, exatamente. Então, eu não sou servidor público, eu não sou policial militar, bombeiro militar. Eu sou militar estadual. Militar do bombeiro, militar da PM. Então, ou seja, e a PM e o bombeiro são instituições do quê? Permanentes. Pessoal, tudo isso aqui tem um desdobramento jurídico. Se é permanente, não pode ser extinta. Se é permanente, tem que existir sempre. E se confunde com o próprio Estado. Tudo isso foi colocado, né? Exclusiva e típica de Estado. Quem tem na lei que é exclusiva e típica de Estado? Nós e a Polícia Civil. Ah, mas o que isso aqui tem tudo a ver? Quem é exclusivo e típico de Estado se identifica com o Estado. As regras de defesa da carreira e da instituição são diferentes. Sabe? Estágio, demissão, vacância de cargo. Então tem toda uma consequência em cima disso aqui, ó. E são indispensáveis para a justiça militar, para a segurança pública, preservação da ordem, incolumidade da pessoa e regime democrático. Então nós somos indispensáveis para o regime democrático. Então tudo isso tem que valer e tem que ter uma consequência. Agora nós temos que fazer valer. Senão fica uma lei morta, né? Então, o artigo 2º do bombeiro, coloquei em vermelho, é o bombeiro, né? É integrante do SUSP, proteção dos direitos fundamentais, outras alterações, preservação da ordem pública, ou seja, a Polícia Judiciária Militar, preservação da ordem e incolumidade das pessoas e do patrimônio. Quando eu vou no parágrafo 2º,
integrante do SUSP, proteção dos direitos fundamentais, defesa civil, perícia, outras em lei, prevenção e combate a incêndio, emergência e busca, polícia judiciária militar, incolumidade de pessoas. Eu, quando fiz o CO no Bombeiro, em 1999, que eu fiz o CO no Bombeiro, eu falava assim para os meus amigos: vocês são polícia, não adianta sair da PM. O bombeiro sai da PM, continua a polícia? Continua. O bombeiro é polícia administrativa e é polícia judiciária. O bombeiro é polícia na essência. Porque se não fosse polícia, não pode interditar, não pode fiscalizar, não pode multar. O bombeiro é autoridade de polícia administrativa. É autoridade de polícia judiciária militar. Então, tudo isso aqui, ó, o bombeiro tem essas atribuições, depois dê uma olhada. Juntos, nós integramos o SUSP, Defesa Nacional, Sistema de Defesa Civil e o CISNAMA. Foi uma briga aqui, ó. O IBAMA, com 200 agentes de fiscalização, brigou muito para vetar que a PM Bombeiro não ficasse no CISNAMA. Um absurdo. Então foi um absurdo isso aí. Não queria que nós ficássemos protegendo o meio ambiente, a fauna e a flora. Então, ou seja, princípios que regem a instituição, depois dê uma olhada. Pessoal, o princípio vale interna e externa. O princípio orienta a aplicação da lei, a atuação da instituição, editar atos. O princípio vale mais que a lei. Então, esse princípio é orientador. A sociedade vai nos cobrar pelos princípios. Internamente, nós cobramos pelos princípios. Ok? Então, vários princípios, diretrizes. Como é que eu vou operacionalizar os princípios? São as diretrizes que estão lá, ó, para as instituições. Específico da PM, como é que ficou? Tá? O artigo 5º, planeja, coordena e dirige. Aqui que vem uma pedra de toque. Quem é no Estado que planeja, coordena e dirige a polícia ostensiva? PM. Não é o secretário, não é outra instituição. Então, quem planeja, coordena e dirige somos nós. Quem é que planeja, coordena? A Polícia de Preservação da Ordem Pública. Pessoal, onde é que está escrito a figura da Polícia de Preservação da Ordem Pública? Onde é que está escrito isso? Só na doutrina. Só na doutrina. Lazzarini, Diogo de Figueiredo, Celso Bandeira Melo, só na doutrina. A chamada Polícia de Ordem Pública. Agora tem uma lei dizendo que a Polícia de Ordem Pública é da PM. Tá? A Polícia Ostensiva, então não se confunde essas duas. São outras atribuições, e a judiciária, tá? Agora aqui foi uma coisa que eu coloquei, porque se caísse o direito, os médicos que estão aqui, ó, os médicos que estão, dentista, eu coloquei isso aqui e falei, se cair as nossas prerrogativas, vamos deixar esse parágrafo, ver se passa, e passou. O que nós colocamos aqui, ó? Exercer todas as prerrogativas inerente ao poder de polícia ostensiva, de preservação da ordem pública e de polícia militar, ou seja, todas as prerrogativas do meu cargo e dessas atribuições eu exerço na plenitude, com todas as fases dela. Não importa. Então, na função que você exerce, no teu posto, na tua graduação, você exerce na plenitude. O do bombeiro, a preservação ostensiva, a judiciária militar é do bombeiro, nos crimes praticados pelos policiais. Realizar e cumprir mandado de prisão e busca e apreensão na justiça militar. Prevenção e repressão ilícitos penais militares. O bombeiro previne e reprime os ilícitos penais. Então o bombeiro está atuando no quartel ou fora do quartel. O seu integrante praticou um crime, o que ele faz? É tudo dele. Não tem que levar para a delegacia, não tem tal. Para minha tristeza, a comandante-geral da PM de Brasília, aconteceu um crime dentro do quartel, ela entregou a Polícia Civil. Isso é uma piada. Isso é uma piada. Ou seja, em razão do local, dentro do quartel do bombeiro, dentro do quartel da PM, isso é crime militar. Isso é uma piada. Uma piada. Ah, não quero brigar. Ninguém está falando para brigar coisa nenhuma. Está falando para tu exercer a tua atribuição. Tá? Então, o bombeiro exerce plenamente ou seja, a atividade. Exercer outras atribuições, a polícia isso aqui acabou confundindo aqui, tá? Exercer a proteção ambiental, prevenir condutas ativas lesivas, lavrar o auto de infração, aplicar sanções e penalidade, ações de educação ambiental e outras. Ou seja, o bombeiro no meio ambiente vai poder fazer o quê? O auto de
infração. Vai poder fazer educação ambiental. Realizar coleta e busca da criminalidade na sua área de atribuição. Vai poder fazer. A mesma coisa, produzir, difundir, orientar, coordenar e supervisionar e executar as ações. Então, nessa parte de inteligência, tanto a PM como o bombeiro ficaram com essa mesma função nos seus órgãos de inteligência, que não tinha nada falando sobre isso, tá? Ou seja, realizar membros e órgãos, inspeção, correição, toda a parte disciplinar nós fazemos dentro da corporação. Organizar e realizar manifestações técnicas científicas, estatística. Por que nós fizemos isso aqui, pessoal? Porque os estatísticos, eles não querem que a PM e o bombeiro façam estatística, diz que é privativo deles, em lei federal. Então nós colocamos isso na lei para deixar bem claro o que é nosso. A parte de ensino também, com o seu sistema de ensino. A PM e o bombeiro ficaram com o seu sistema de ensino, tanto ensino de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e pós-graduação. Pode fazer plenamente. Emitir manifestações técnicas, laudos, pareceres, interditar, aplicar as sanções, fez convênio com o município, aplica as sanções municipais, o que tiver na sua atribuição vai poder fazer. Os presos da PM e bombeiro vão ficar onde? Tem presídio no presídio militar. Não tem quartel. Não pode acontecer aquilo que aconteceu aqui na PM de Goiás, sair levando militar para presídio federal. Isso não pode. Mas nesse Brasil, mesmo às vezes tendo lei que não cumpre, né? Mas não pode. A lei é bem clara que o preso vai ficar no presídio militar. Se não tem, é no quartel da instituição, tá? Aí vem planejamento das políticas públicas, desenvolver política pública. Qualquer área que tenha políticas públicas, nós vamos ter que participar do planejamento para que nós possamos aplicar. Nós vamos realizar ações de polícia comunitária, a PM vai realizar, que é o artigo 5º. Sistema, aqui uma coisa que nós colocamos. Sistema de comunicação, tudo que for da corporação, não pode mais ir para outro local. O que fizeram em Brasília? Pegaram o Copom e levaram para a SSP, tiraram da PM. Por essa lei, o que acontece? Volta para a PM. Então, o sistema de comunicação do bombeiro tem que ser no bombeiro. Então, por essa lei, volta, tá? Aí vem desempenhar outras atribuições. Se eu tiver aqui em Goiás outras leis, eu também posso desenvolver, tá? Então, a autoridade policial daí por diante, eu vou deixar essa parte, tá? Então, o bombeiro tem muitos artigos que são similares ao da PM, mas ficou aqui busca e salvamento, poder de polícia, judiciária militar, daí por diante, tá? No artigo 6º. Aí vem a atribuição do bombeiro, ficou ampla, e toda aquela discussão que teve, contra incêndio, pânico, emergência, edita atos normativos de segurança. Então, o bombeiro edita os seus próprios atos, na sua competência, que tem força de lei e que obriga empresas privadas, órgãos formadores, está tudo aqui. Aquilo não precisa ter a BNT, porque a BNT é o quê? É uma entidade privada. É privada, o bombeiro vai editar os seus atos. Então, fiscaliza serviços de armazenamento e transporte, produtos especiais. Então, tudo isso aqui o bombeiro faz. Emitir parecer, de tudo, né? Sinistro, proteção do patrimônio, risco de incêndio e daí por diante. E a perícia administrativa. Defesa Civil, essa foi uma questão que nós tivemos que compor com a PM, né? Porque a Defesa Civil é um sistema. Então, o que nós fizemos? O bombeiro exerce atividade na gestão, na direção, no planejamento. Tem a direção, gestão e planejamento, o bombeiro tem que estar presente. Então, é obrigatório, não pode colocar quem eles quiserem. Então, ficou amarrado isso, né? O Sistema Nacional e Municipal de Educação, Desastre, Apoio a Comunidades. E exercer proteção ambiental e daí por diante, tá? Aí vou avançar, até mesmo por causa do horário, tá? Eu vou avançar e está disponível aqui para poder ver inteligência, daí por diante. Eu quero ir mais adiante para a gente poder avançar. Observe aqui, o que nós fizemos aqui? Subordinação da PM Bombeiro ao governador. Tá?
Então, o artigo 7º é bem claro. PM e bombeiros são subordinados diretamente ao governador. No 8º, como é que fica a cooperação com os outros órgãos? Nós podemos cooperar. Na lei da Guarda Municipal diz que a PM e o bombeiro não pode ministrar aula para a guarda, não diz? Esse texto alterou. A PM e o bombeiro não pode dar aula de matéria militar para a Guarda Municipal. Agora quer dar aula de policiamento, aula de defesa civil, quer ministrar, pode. Só não pode dar aula de matéria militar para o bombeiro, para a Guarda Municipal, tá? A organização é a estrutura básica que foi feita. Eu posso ter outra estrutura? Posso, mas aqui foi feita uma estrutura básica, tá? Da organização. A lei é de iniciativa do governador e tem os órgãos de direção, assessoramento, apoio, execução e correção. E trata isso na lei do Estado, tá ok? Efetivo, o que nós fizemos aqui, ó? Aí eu vou abrir uma questão, ó. Pode um deputado estadual nosso apresentar um projeto sobre o nosso efetivo? Não pode. Efetivo quem apresenta é o governador. Então, ou seja, iniciativa dele, o critério de fixação, e aqui tem quais são o quê? Como é que eu vou fixar o efetivo? Não é da cabeça de ninguém, vai estar na lei. Qual é a população, índice criminal, questão econômica, social. Então foram colocados critérios técnicos para fixar o efetivo. Em São Paulo, em Bauru, eu tenho um batalhão com 2.000 PMs. A outra cidade do lado tem 300 PMs no batalhão. Não pode um negócio desse, tá? Então, critérios efetivos. Hierarquia, pessoal. Regime jurídico, fundamento, estrutura. Oficiais, praças especiais. Quem são os especiais? Cadete e aluno oficial. Os nossos do quadro de saúde, quando vierem fazer o seu estágio de adaptação, serão alunos oficiais. O show, a chacal, depende do estado, vai ter que mudar, porque agora o quê? É quadro de oficial especialista. É aluno oficial. E o cadete. Praças, aluno sargento, aluno soldado. Não tem mais soldado de segunda, terceira e quarta classe, hein? É aluno soldado e soldado. Tá ok? Condições de ingresso, tá aqui, essa foi uma briga, né? Uma briga, todo mundo é nível superior. E Goiás já faz tempo que é. E a PM queriam deixar o quê? Nível médio. O meu estado, né? Casa de Ferreiro, Pedro de Pau. O meu estado, se deixasse, colocava primeiro grau. Aí eu falei assim, o seguinte, põe primeiro grau incompleto, pega analfabeto que é melhor. É mais econômico, não questiona. Aí eu falei, só que você vai ser chefe dos burros. Eu lembro, pessoal, só de uma situação. Eu estava com um deputado, aí veio um indivíduo e se apresentou. Você faz o quê, né, em tal departamento federal? Ó, eu sou doutor, pós-doutor, eu sou tal. E perguntou, e o senhor? Eu sou o chefe dele. Então, infelizmente, alguns comandantes, aí vai aqui, pensamento retrógrado. Ah, não, é difícil completar o efetivo, é difícil que lá. Paga melhor, que o Santa Catarina fez. Aliás, eu quis fazer uma emenda para poder optar por Santa Catarina estando na reserva. Então, paga melhor, que vem gente com mestrado, com doutorado, paga melhor. Agora quer pagar salário de fome, aí não dá, né? Tá, pessoal? Então, a escolaridade superior, ó, aqui que vem aquilo que eu estava falando para os médicos, olha, além do tratamento previsto na legislação militar, os militares têm direito ao tratamento protocolar, deferido às carreiras que tenham o mesmo requisito de ingresso para o cargo na atividade. Se o médico é doutor, então doutor tenente, doutor capitão, doutor. Não é doutor aí fora? Então, se é bacharel em direito, o que é? Doutor. Então, o tratamento que tiver aí fora, além do posto da patente, se o cargo dele exigiu, olha, eu sou tenente, mas eu fiz, não sou da área de saúde, mas eu fiz odontologia. Então não vem não, meu amigo. O teu cargo qual que é?
é combatente, é o Estado-Maior. Então, agora, se você prestou concurso na PM do Bombeiro para o quadro de saúde, você tem o mesmo tratamento previsto na lei para as outras carreiras que têm o teu requisito, tá? Então, isso passou. Aqui nós colocamos isso, ó. Valor moral profissional, forma seletiva e gradual, fluxo regular. A carreira tem que observar isso. E aí tem como nós cobrarmos pela associação para que tenha uma carreira dinâmica e digna, tá? Bravura, pessoal. Eu, com todo respeito aos meus amigos aqui de Goiás, né? E meu filho também é daqui. Eu tenho restrições à bravura de Goiás, tá? Eu tenho restrições com toda sinceridade, tá? Eu tiro, por exemplo, a minha polícia, né? A minha polícia, pessoal, de São Paulo, até não está na lei. Mas se promove um coronel da minha turma, passou para a turma seguinte, não volta mais. Eu sou aspirante de 82. Chegou na minha turma, é a vez dessa turma sair coronel. Turma de 82 é minha. 136 na minha turma. Quantos que foram coronéis? 12, 10%. 12. Acabou a turma de 82. Vamos para 83. Vamos pegar mais alguém lá 82? Não volta mais. Princípio da hierarquia. São Paulo é assim, não volta mais. Agora o cara passar 2, 3 turmas, 4 turmas, pessoal. Pera aí, não dá. O cara ser promovido por bravura porque apagou incêndio de um carro na rua, porque fez um parto. Sabe, pessoal, me ajudem. Eu fiz a minha parte aqui para tentar o que? Deixar a folha de forma. Quer ver uma bravura? Como é que é a bravura? Vou dar exemplo de bravura. Cabo Jair, da cavalaria comigo. Troca de tiro no banco. Cabo Jair, o sargento foi pego de surpresa, caiu no meio do asfalto e os bandidos do banco atirando. E o Jair atrás da viatura. O que o Jair fez? Saiu de peito aberto, pulou em cima do corpo do sargento. E trocou tiro com os bandidos e puxou o sargento para trás da viatura. Isso é bravura. Isso é bravura. Trocar tiro com o bandido é bravura? Não, não. Vamos ajudar isso aí, porque senão a gente desmotiva a instituição e tudo aquilo que nós falamos vai por água abaixo. Mas tá aqui, ó, tá ok? Merecimento, bravura, poste e morte. Tem promoção por escolha aqui? Por escolha não tem. Então Alagoas e os outros estados, me desculpe, tá? Vamos parar com esse. Então vamos parar com essa presepada, né? Para o governador é uma beleza, né? Você manda a lista, eu escolho esse aqui, vai se lascar. Sabe? Então, não tem instituição assim, tá? Então, pessoal, os quadros: quadro de oficiais de Estado-Maior, quadro de oficiais especialistas, quadro de saúde, quadro de oficiais da reserva, quadro de oficiais temporários, quadro de praças da reserva e quadro de praças temporárias. É isso aqui. Ok? Então, qual que é o correto na legislação aqui? É o quadro de oficiais de administração migrar para o quadro de oficiais especialistas, que tem a promoção até tenente-coronel. Ok? Então, o sistema de ensino está aqui, depois os senhores deem uma olhada, tá? Mas veja, fundamental, médio, lato sensu, estrito sensu, tudo, tá? Os cursos, requisito, né, para poder ser promovido. Então, se não fez o curso previsto, como o Marlon falou, não pode sair coronel, não fez CSP, ou o curso, né, de altos estudos, que agora é altos estudos. Então não fez, não pode sair coronel. Então, habilitos aprovados, daí por diante, está aqui à disposição quais são os cursos que tem. Material de segurança pública, pessoal, isso aqui foi importante, porque nós equiparamos o nosso material a material bélico, com todas as prerrogativas. Exemplo, a aeronave da PM de bombeiro, são classificadas como aeronave civil, e paga uma fortuna. Agora, é o que? É aeronave militar, com as mesmas prerrogativas, e são cadastradas no Exército. Vão ter que fazer valer. Eu coloquei isso aqui sem aeronáutica ver, porque a aeronáutica estava brecando isso. Tá? Então, é aeronave militar, portanto, é uma aeronave bélica, e que pertence, inclusive, que como força reserva dentro da dotação do Exército, tá? Material daí vai por diante. Garantia de direitos, pessoal, são enormes, deem uma lida, eu não vou mexer. A questão da elegibilidade. Tem gente que não está vendo isso aqui, ó. Para a eleição agora, quem for candidato, a regra está aqui, ó. Quando é que o PM bombeiro tem que se afastar para disputar a eleição agora? Após o registro da candidatura.
Está aqui, é lei federal. Se ficar com receio, faça uma consulta ao TRE. Mas está na lei. Então, o que acontece com ele? Se foi eleito, se não foi eleito, está tudo aqui. Tá? Depois dê uma olhada, tá? Precedência. Nossos amigos das Forças Armadas queriam de novo dar o golpe na gente. PM Bombeiro, por ser de terceira, quinta, sexta categoria, os militares federais têm precedência sobre vocês. Eu falei, vocês estão de brincadeira comigo? Aí ficaram tal, para eu colocar. Não, Miller, põe pelo menos o da ativa para nós ter um precedente. Eu falei, rapaz, eu tenho um soldado com 7 anos. O recruta conscrito tem precedência sobre ele, rapaz. Eu tenho o terceiro sargento com 15 anos. O sargento temporário tem precedência sobre ele? Aí eu dei uma enrolada nele, na hora de votar, colocar em plenário, eu mandei aplicar o Estatuto dos Militares. Ó. E o que está escrito no Estatuto Militar? Posto ou graduação, quem tem mais tempo no posto ou na graduação. E ponto final, acabou essa presepada. Tá? Porque isso é uma forma de subjugar a nossa corporação. E convocação e mobilização, ficou bem claro quais são as hipóteses, como é que convoca, como mobiliza, quem é que paga, quando praticar crime, daí por diante. Dê uma lida nisso, tá? A convocação e mobilização. Isso aqui é uma coisa que nós temos que avançar, ó. Os governadores podem fazer termo de parceria e convênio nos estados limítrofes. Não preciso consultar a União. Os governadores do estado limítrofe fazem o quê? Termo de parceria e convênio, faz a força-tarefa. E o estado que não é limítrofe também pode. Também pode, tá? Por tempo e missão determinada. Então isso aqui é uma coisa que nós podemos avançar. Estudos, coleta, registro de dados e daí por diante, tá? E assessoria e coordenação e controle relativo o quê? A condição de força reserva. Então o que faz a IGPM com a gente? A IGPM pode vir aqui na PM Bombeiro e querer revistar a reserva de arma? Não. A IGPM vai fazer visitas em relação à mobilização e visitas técnicas de orientação. Acabou, só isso. Na nossa atividade ordinária de PM Bombeiro, a IGPM não tem nada a ver. É só no aspecto de mobilização em caso de convocação e daí por diante, tá ok? Então, compete ao comando do Exército, via IGPM, fazer o quê? Registro, dado, cadastramento e daí por diante, tá? Disposições finais, para a gente encerrar. Nomeação do comandante. Com toda sinceridade, pessoal, nós queríamos que o comandante fosse o mais antigo, ou que fosse no primeiro terço da antiguidade. É duro, a gente fala que é militar, aí eu promovo o cara hoje a coronel e põe para ser comandante. Então tem que ir todo mundo embora. Nós queríamos isso, mas os comandantes se opuseram e nós tivemos que deixar o quê? O governador vai escolher. Pode colocar um mais moderno? Pode, absurdo. Eu fui contra, mas nós fomos vencidos, tá? Mas quem que vai escolher, nomear, é o governador. E o comandante pode ficar no comando, ou seja, do governo daquela autoridade que nomeou. Se o governador sair para a candidatura, o que acontece com o comandante? Cai também, a não ser que o outro venha e nomeie. Mas cai, tá? Tem que ser do último posto, tá? Responsável pelo governador pela administração e emprego. Quem é que responde junto ao governador pela administração e emprego da PM Bombeiro? É o comandante-geral, não é o secretário. E disposições finais, o comandante tem que fazer um plano de comando. Ele tem que fazer isso o quê? Logo após tomar posse. Agora a lei saiu, o prazo que está na lei vale para ele aqui, ó. Os comandantes já tinham que 60 dias da lei entrar em vigor fazer um plano de comando. Ele indica os comandantes da unidade, apresenta a lista de promoções dos oficiais. Então quem apresenta a lista de promoções de oficiais com aqueles critérios é o comandante. Tá? Promove as praças. E relatório anual das atividades da Polícia e Bombeiro e protocolo aqui para ter uma relação com a comunidade e prestar conta para a sociedade, tá ok? E o Poder Executivo vai editar um decreto padronizando, afinal de contas, o cadete, o aluno oficial, qual é a insígnia dele? Vão ser uma estrela? São 2 estrelas? São 3 pauzinhos? São 4 pauzinhos? É um triângulo? Qual é? Ou cada um faz o que quer? A divisa da praça é no ombro, entendeu? É nas costas, é na frente. Tem estado que está fazendo isso.
Cada um faz a festa que quer, então tem que padronizar. Qual é a insígnia do comandante-geral? Tem que padronizar. Então vai padronizar viatura. Agora, aquele estado que tiver uma viatura histórica, o meu estado que dizia ter histórica, chegou o Dória lá, colocou uma ambulância para a viatura da PM. Aí, para não ficar feia a ambulância, mandou colocar uns quadradinhos lá. Vai se lascar para lá. E cadê a tradição? Não, a PM de São Paulo é tradição. Cadê a tradição? Tá, então, e para não virar, né? Aí muda o governador, muda a cor da viatura. Não acontece isso aqui em Goiás, entendeu, pessoal? Entendeu? Mas, ou seja... A identidade não é funcional, é identidade. Então, a identidade do militar, pessoal, a identidade é padronizada, a nossa vai ser padronizada nacionalmente. Tá? Então, a nossa identidade do militar, ela é padronizada. Já a da Polícia Civil já está, e a nossa está vindo aí, ok? As viaturas, núcleo curricular mínimo comum. Não é cada um faz como quer, forma como quer, tá? E exclusividade do nome PM Bombeiro, exclusividade dos símbolos e uniforme. 21 de abril da PM, 2 de julho do Bombeiro. Por que também fizemos isso, pessoal? Porque o Gonzaga colocou como dia da PM Bombeiro o dia da greve lá em Minas Gerais. Pô, não dá, né? Não dá, né? Essa lei estava aí, ó. Dia Nacional da PM Bombeiro, a greve é a insurgência dos policiais de Minas Gerais. Pode lascar. Agora acabou com essa presepada. Isso aqui são datas históricas da PM do Bombeiro, tá? E Brigada Militar, Força Pública, isso continua e pode ser utilizado. A Brigada até hoje nunca se chamou o quê? Só esse. Só isso aqui, não vem inventar uma nova, né? Ok? Bom, pessoal, então é só isso, tá? E vai ter o decreto. Isso aqui que nós vamos ter que trabalhar bem, tá? E no momento certo, tá? O decreto falando o que é segurança pública, dentro da linha de que o comandante, né, palestrou, o que é segurança pública, o que é ordem pública, o que é poder de polícia, Então o decreto vai vir. Enquanto não vier, fica valendo o que está no R200, tá? O que é a judiciária militar? Então, eles falam, o que é a polícia judiciária? Onde é que está escrito isso? Tá? O que é defesa civil, o que é busca... Então, o decreto virá regulamentando isso. E com isso, o decreto, a estrutura de competência, esse aqui é outro grande avanço nosso. Se nós soubermos usar, comandante, e aí nós temos que conversar com o comandante. Agora, o Conselho de Comandantes PM Bombeiro, o Conselho é um órgão federal. Perdeu o CNPJ. É um órgão federal, ou seja, vinculado ao MJ. Esse órgão vai poder, pessoal, organizar, normatizar a PM e o Bombeiro no Brasil. Resoluções baixadas pelos nossos comandantes. Para não ficar da cabeça de cada um. Senta os comandantes e vão editar resoluções, portarias, orientações. A ideia é essa, que daqui sai um padrão nacional para nós e o governo vai editar um decreto com a estrutura, competência e funcionamento dele, tá? Ou seja, nomear representantes para os conselhos de segurança pública, tem que nomear, PM Bombeiro já tem que nomear representante, com a participação social. E na forma da lei de ensino, exigir escolaridade superior, por causa de São Paulo queria nível 2º grau, aí colocamos isso aqui para permitir que São Paulo faça o processo seletivo com o 2º grau, mas na academia dê o nível superior exigido. Quer fazer isso? Faça, mas vai ter que ser o nível exigido. E reconhecido, tá? Concede a formação superior prevista ou ciências policiais. E uso com a medida proporcional da força e deverá conter o critério de ingresso para a instituição, exame toxicológico e de saúde. Tem que ter esse exame para não entrar um indivíduo drogado na corporação. Inclusive o exame chamado aleatório para pegar se não tem gente usando droga. Ok? Então isso aqui vai ter que ser. E aí fechamos, tá? E aqui, pessoal, está o que foi revogado da 667. O que não está aqui, que foi aquilo que eu coloquei para vocês, fechamos aí. Então, com isso, eu coloco para vocês, isso aqui foi um trabalho conjunto, né? De todos, comandantes, entidades, mas vejam, mais de 30 anos para a gente conseguir aprovar essa lei. Se contar desde da sua existência 69, então mais de 50 anos. E a Polícia Civil, 200 anos para aprovar a lei. Por causa de briga. Então agora, qual que é o nosso papel? Comandantes e as entidades, para poder o quê? Cobrar a efetivação desta lei, tá? Muito obrigado. Depois, se tiver espaço para alguma pergunta, me coloca à disposição.